Olá pessoal, eu não sei se isso acontece muito com vocês, mas comigo é muito frequente. Eu já caí e já bati a cabeça. Meu filho vive batendo a cabeça, meu filho tem quase 3 anos de idade. Meus pais, meus avós, tem familiares meus que ligam dizendo que os filhos às vezes escorregou do sofá, estava brincando, bateu a cabeça no chão. E a dúvida que fica é: será que eu devo levar correndo para o hospital? Será que eu observo um pouco em casa? Não aconteceu nada, né? Foi algo muito simples, uma queda leve. E hoje o vídeo é sobre isso. Eu vou te contar aquilo que, na minha opinião, são situações que são mais graves, são potencialmente mais graves e que você deve ficar alerta e deve procurar um pronto atendimento com mais rapidez. Então, se você se interessou por esse assunto, fique até o final do vídeo para poder conferir. E se temas como esse te interessam, temas que vão contribuir para o seu dia a dia, a respeito da sua saúde, sua qualidade de vida, já se inscreva no canal aqui embaixo, se não for inscrito, ative as notificações para sempre que eu enviar vídeo novo para o YouTube, você seja notificado e você possa ter esse vídeo em primeira mão. Então, vamos logo para o vídeo. E aqui, gente, eu quero deixar uma coisa bem clara. Eu não quero que ninguém evite de levar essas pessoas que se acidentaram até o atendimento médico. Não é isso. É porque eu sei que em muitos casos as pessoas realmente não levam os seus familiares ou não procuram um médico quando caem e batem a cabeça. Viu, por exemplo, idosos. A gente sabe que os idosos, eles são um pouco teimosos e às vezes eles resistem e não vão até o atendimento e não deixam ninguém levá-los até o atendimento. Crianças, nós sabemos que às vezes elas escorregam, às vezes de uma altura muito pequena, e a gente viu que foi um trauma muito leve, que às vezes não justifica. Então sempre fica aquela dúvida, principalmente numa situação que a gente está agora, que a gente está vendo que a gente precisa ir para o hospital realmente quando é necessário, porque o hospital, o pronto atendimento, ele tem alguns riscos também para a nossa saúde, de contrair algumas doenças também. Então esse vídeo é para poder te nortear. Naqueles casos que você estiver com dúvida ou que você estiver tendendo a ficar com a pessoa em casa, que você fique alerta com alguns sinais que vão indicar para a gente que essa pessoa precisa sim ir para o atendimento médico de urgência, certo? Então, pessoal, essas situações em que há um trauma na cabeça, né, seja por conta de uma queda, de um trauma direto, uma pancada, seja por conta de algum acidente, a gente no meio médico, a gente chama isso de trauma crânioencefálico. Então, nesse tipo de trauma, eu separei aqui 10 situações em que, se você estiver com dúvida se leva ou não aquela pessoa para o atendimento médico de urgência, que você deve considerar, se tiver pelo menos um desses casos, você deve levar ele para o atendimento, certo? É lógico, eu estou falando daqueles casos mais leves. Aqueles casos em que a pessoa, por exemplo, bate a cabeça e fica desmaiada, isso aí não tem nem dúvida. Isso aí vocês sabem que tem que levar, todo mundo vai ficar preocupado numa situação dessa. Estou falando daqueles casos que a gente olha, acha que foi aparentemente leve, a pessoa não teve nenhuma alteração imediata, né? Então, quando que a gente deve ficar atento? São para esses casos, aqueles casos importantes em que gera dúvida. Geralmente as pessoas vão ligar para um médico conhecido e falar: o que você acha? Você acha que devo levar porque está muito bem, certo? Então, vamos começar aqui as 10 situações que a gente tem que ficar atento. A primeira situação que eu venho trazer para vocês é, depois desse trauma crânioencefálico leve, né, que você vai ficar na dúvida se leva ou não a pessoa para o atendimento, se ela apresentar mais do que um episódio de vômito, eu aconselho vocês sim a levar essa pessoa. É muito comum que logo quando bate a cabeça a pessoa tem um episódio de vômito. E às vezes isso passa e a pessoa fica bem. Por conta da dor isso pode acontecer. Não é algo tão preocupante. Se a pessoa tiver mais de um episódio de vômito, principalmente se for criança, é interessante, com certeza, já coloca essa pessoa no carro e leva ela para o atendimento. A segunda situação, a pessoa apresentar uma tontura persistente, certo?
Muito comum também, a pessoa às vezes se levanta de forma brusca, rápida, fica tonta e isso passa. Mas se ela ficar com aquela tontura persistente, é interessante levar. Até porque a gente costuma ficar na dúvida, principalmente se for um idoso, será que a tontura já estava antes desse trauma? Às vezes a pessoa ficou tonta, caiu e bateu a cabeça. Ou o contrário, ela estava bem, mas ela escorregou, bateu a cabeça e ficou tonta depois. Então, como a gente não consegue estabelecer muitas vezes esse nexo aí de temporalidade, né? O que veio primeiro, o que causou? Então, a gente precisa investigar melhor para ver o que está acontecendo com essa pessoa. A terceira situação, quando a pessoa apresentar uma dor de cabeça intensa ou uma dor na cervical, certo? Então, diante de um acidente ou que a pessoa caiu do sofá, bateu a cabeça, ficar com dor de cabeça, não é dor no local que bateu. Você vai ficar com dor só dolorido onde bateu, tudo bem. Tranquilo, isso vai acontecer mesmo. Mas não, sentiu a cabeça inteira tá doendo, ou a cervical tá com dor, seja quando ela fica parada, seja quando ela movimenta, tá com dor na cervical, essa pessoa precisa passar por uma avaliação médica. A quarta situação, situações de confusão mental. Então a pessoa, depois de um trauma, ficou confusa, começa a falar algumas coisas estranhas, você acha que essa pessoa não está raciocinando da forma adequada, você pode até fazer um teste com essa pessoa. Pergunta para ela a data de nascimento dela, pergunta se ela sabe onde é que ela está, pergunta se ela está te reconhecendo, como é que você chama, né? Você que está falando com ela. Vê se ela sabe falar o seu nome. Faz algumas perguntas para ela, algumas perguntas mais específicas, e vê se ela está conseguindo raciocinar bem, se ela está conseguindo responder. Se você vê que ela está pensativa demais, não consegue lembrar, é um sinal claro de que essa pessoa tem que ir para um atendimento médico. Quinta situação, pessoa apresentando formigamento nas mãos, nos pés, ou perda de sensibilidade em alguma parte do corpo. Então ela não está sentindo muito bem encostar no pé dela, ou ela coloca o pé no chão e parece que ela não está sentindo o pé, certo? É um sinal importante. Não vamos deixar isso de lado, vamos levar a pessoa para o atendimento. Sexta situação, perda de força de qualquer grau, qualquer quantidade que você pode identificar. A pessoa está sentindo mais fraca, está com dificuldade de apertar, de pegar um copo. Isso sendo relacionado com um trauma, isso é um sinal de gravidade para a gente. Outra coisa, nesse quesito, que eu vou incluir a perda de força e alguma deformidade na face. Então, por exemplo, a pessoa está com um sorriso meio torto, com a boca um pouquinho torta, às vezes babando de um dos lados. Você pede para ela sorri só de um lado ou do outro. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar atento e levar ela para o atendimento médico. Outra situação que é muito, muito frequente, eu acho que de todas que eu estou falando aqui, ela é a que o pessoal mais pergunta. Sonolência. Devo ou não devo deixar a pessoa dormir? Se você conseguir deixar ela acordada, melhor para você avaliá-la. Porém, vamos supor que a pessoa estava indo para a cama, ela estava morrendo de sono, 00:30, ela escorrega e bate a cabeça, né? Às vezes de uma altura pequena. A pessoa está muito bem, mas ela está vindo para a cama. É lógico que ela vai estar com sono. E é lógico que ela vai querer dormir e ela vai dormir. A questão é, será que essa sonolência ela está vindo por conta do trauma ou ela já estava sonolenta antes? O ideal seria que, se você não identificou nenhum dos outros sinais que eu estou falando, ela está 100% normal, mas está com sono, o ideal é que você acorde essa pessoa a cada 2 horas, 1h30, 2 horas, vamos colocar assim, para você ver se ela está conseguindo acordar normal, certo? Então, se ela tiver com muita dificuldade para acordar, você tem que sacudir ela demais, chamar, e ela está custando muito acordar, ou quando ela acorda, ela apresenta algum dos outros sinais que eu falei, não consegue falar o nome direito, não sabe onde é que está, é um outro sinal para você levar essa pessoa até o atendimento médico. Sétima situação, então todas que eu falei até agora são quando realmente acontece alguma alteração de algum sintoma que a pessoa apresenta, algum sinal que você consegue identificar.
Essas últimas 3 são de situações que a pessoa está absolutamente normal, certo? A primeira delas, no caso, a nossa 8ª situação, quando a altura que essa pessoa caiu, ou esse tipo de trauma que você avalia que aquilo foi uma altura grande, foi um impacto grande que ela sofreu. Então, por exemplo, ela estava num ambiente que tinha 2 degraus e ela caiu desses 2 degraus, né, e bateu direto a cabeça no chão mais embaixo. Isso aí é algo que a gente pensa, olha, a pancada foi feia. Por mais que ela esteja tudo bem, essa pancada não foi uma pancadazinha leve, não. Ou a pessoa se acidentou, um acidente de carro, às vezes a pessoa estava sem o capacete, ou perdeu o capacete na hora que caiu e bateu com a cabeça direto no chão, certo? Então, esse tipo de situação em que você olha e fala, não, isso aqui não foi algo muito leve, né? Só a gente fala que é o mecanismo do trauma, foi um mecanismo mais agressivo, isso já é indicação para você levar essa paciente ou esse paciente até o atendimento médico. 9ª situação, se o paciente for uma pessoa acima dos 60, 65 anos de idade. A gente considera de forma mais rigorosa no atendimento lá dentro do hospital acima de 65, mas eu já aconselho a partir dos 60 anos de idade, apresentou uma queda, bateu a cabeça, mesmo que esteja tudo bem, igual eu falei, uma pessoa idosa, ela tem uma fragilidade maior das estruturas, né, do nosso sistema nervoso central, os vasos sanguíneos, eles são mais sensíveis e qualquer desaceleração, qualquer pancada, mesmo que mais leve, pode gerar um sangramento. E aí pode complicar muito a situação do paciente, é uma situação relativamente grave. Isso pode acontecer principalmente em pessoas mais idosas, então eu vou colocar com uma margem de segurança a partir de 60 anos de idade. A pessoa está lá teimando que não quer ir para atendimento médico, pode falar, olha, o Dr. Zé Vitor falou lá no vídeo dele que bateu a cabeça, acima de 60 anos de idade, é para ir para o médico avaliar sim, certo? E aqui, a nossa última situação. A pessoa não teve nenhuma alteração, uma pessoa até relativamente jovem, foi um trauma muito leve, aparentemente, só que a pessoa ela faz uso de um tipo de medicação que raleia o sangue, nós chamamos de os anticoagulantes, o sangue fica mais ralo. O que acontece nessas situações? Um mínimo de impacto, às vezes um impacto que numa pessoa que não usa essa medicação não iria causar nada, um impacto mais leve pode gerar um sangramento dentro do nosso crânio. Isso é algo muito grave. Então, pessoas que usam medicação anticoagulante, seja por conta de alterações cardíacas, já de alterações cerebrais, hematológicas, qualquer situação, não importa. A pessoa usa medicação para ralear o sangue, ela deve procurar o atendimento médico de urgência após um trauma crânioencefálico. Então, esses são os 10 motivos que eu considero importantes para você avaliar para poder ter certeza de que essa pessoa precisa ir para um atendimento médico de urgência após um trauma na cabeça. É lógico, se a pessoa não tiver nenhum desses critérios e você puder levá-la, o ideal é que você leve para o atendimento médico. Mas é que eu sei que boa parte da população não procura um médico por qualquer coisa, só preventivamente. E se por acaso você optar por ficar com essa pessoa em casa, ou mesmo você ficar em casa e esperar, pelo menos dê uma olhadinha nessas situações que eu considero importante e vê se você não se enquadra em alguma delas. Porque se você se enquadrar, não pense 2 vezes, procure o atendimento médico para ser avaliado da forma correta como tem que ser. E se esse vídeo foi relevante para você e você quer que outras pessoas também saibam dessas informações, não se esqueça de compartilhar com seus amigos, seus familiares e deixar um like aqui embaixo, porque o YouTube vê que esse vídeo é importante, é relevante para as pessoas e dissemina esse conteúdo para mais gente. Então, muito obrigado, um grande abraço e até o próximo vídeo.